Olá, tudo bem com vocês? Eu vou responder algumas perguntas aqui, não são referentes à aula, mas me enviaram e eu senti que eu precisaria responder, tá? Tem a ver sim com o tema. Perguntaram para mim o seguinte, falaram, olha, o Padre Paulo Ricardo, no curso dele sobre temperamentos, falou sobre a eucrasia. O que seria eucrasia? A crase, eu não sei se ele explicou isso, não sei se eu vou chover no molhado, mas se estão perguntando para mim é porque provavelmente não ficou claro, né? Crase, você se lembra que é o azinho mais azinho daquele A com a crase, quer dizer, a junção de dois As é igual ao A com o acento. Então, a crase vem de crasia, do grego, né? Crasia é mistura. Eucrasia, harmonia. Então seria mais ou menos assim, uma mistura adequada de coisas, né? Dentro da teoria de Hipócrates, poderia-se dizer, então se busca a eucrasia, se busca a temperança, né? Uma mistura equilibrada daqueles fluidos, né? Que ele achava que eram fluidos, né? Que dava a cólera, né? A energia, o espírito combativo, a coragem, né? O espírito de liderança, a socialidade, né? Do sanguíneo, a profundidade do melancólico, a leveza na disposição para a paz do fleumático, não é? E então perguntaram sobre a palavra compleição. Compleição. Compleição era a maneira como, eu não sei se somente São Tomás de Aquino usava assim, ou não sei se foi criação dele, né? Mas a palavra, ela significa biotipo, né? Padrão, né? Então, a pessoa busca então uma boa compleição, né? Uma boa temperança, uma boa mistura dessas características positivas dos temperamentos. Mas compleição seria, antes de ser uma feição, de ser uma aparência, de ser um biotipo, seria uma disposição, justamente seria o temperamento, tá? O temperamento. Tá bom? É isso, vamos para outras perguntas. A segunda pergunta diz respeito à escola, a escola dos teóricos que eu faço parte. Nossa, que negócio diferente. Me perguntaram se eu sigo mais a escola de Pavlov, ou seja, a escola russo-europeia atual, que é mais biologista, né, mais determinista, Deus me livre, influenciou inclusive o nazismo, ou se eu sigo mais a escola dos teóricos norte-americanos, influenciados pelo cristianismo também, porque eles seguem uma antropologia um pouco mais complexa, né? Eles se inspiraram mais, eles respeitaram mais, curiosamente, apesar de não católicos, na sua grande maioria, eles respeitaram mais o trabalho dos jesuítas. Curioso, né? Porque quem fundou a psicologia foram os jesuítas, né? Então, a escola dos teóricos americanos, eles respeitam mais, né? Essa antropologia mesmo, porque nós não somos só genética, né? O ambiente, a cultura, né? A ação da graça. Então, entre um e outro, estaria mais para a escola americana. Neste sentido, embora a minha escola é aquela que a igreja contempla, tá bem? Lembrando que eu tenho 8 anos de orientação teológica moral do meu querido amigo Padre Giovanni Baldan. Então eu penso como um cristão. Resposta dada. Vamos agora para a terceira. A Aline Fragapane, ela me perguntou sobre a memória genética. O que é? Para ficar fácil, pensa no cachorrinho, ele nasce sabendo latir, o gatinho nasce sabendo miar,
tem uma série de comportamentos, de inclinações que nasce com a gente. O que nasce com a gente chama de memória genética. É importante para a espécie sobreviver? Não aprendeu? Memória genética. A Aline também me pergunta se é possível dar exemplos práticos de cada temperamento e como lidar com eles. Bem, isso é o que a gente vai fazer aos poucos, piano, tenha paciência, neste curso. Embora haverá um aprofundamento maior para aqueles que se interessarem, num curso mais fechado, que a gente vai falar mais aí para frente, tá bom? O Cláudio Cachoeira, ele me pergunta em que devemos mudar o nosso temperamento para agradarmos a Deus. Bem, isso é simples. Todos nós temos más inclinações, no sentido dos vícios, e a gente sabe o que Nosso Senhor nos pede. Então, ler as Sagradas Escrituras, ler a Bíblia, ler o Santo Evangelho é fundamental, e se conhecer, né? Então, essa matéria você vai saber se identificar melhor e ficar mais atento aos seus pontos fortes e fracos, especialmente aos fracos no que tange a mudança, aos fortes no que tange a reforço, tá bem? A Érica Fernanda diz assim: é normal encontrar-se em todos os temperamentos? Parece que eu tenho todos os temperamentos. É normal quando a gente não entende bem o que é cada um deles, porque não tem como ser extrovertido e introvertido ao mesmo tempo. Se você pensar em tem dias que eu sou mais tímido, tem dias que eu sou menos tímido, isso é uma coisa, mas nós já explicamos que introversão não é timidez, né? Mas não tem dias que eu estou um pouco mais voltado para mim mesmo, e outras vezes eu estou mais voltado para a sociedade. Você tem que ver o que prevalece, né? Se você é uma extrovertida, ou seja, se você descansa festejando, lidando com pessoas, e ao mesmo tempo é regrada, você irracional, você é colérica, né? Se você é extrovertida e mais flexível, geralmente, e sobretudo sentimental, você é sanguínea, né? Se você é introvertida, rígida, melancólica, rígida ou regrada. Se você é introvertido ou introvertida, mais flexível, mais livre, espontâneo, você é fleumático, tá bom? Hoje é assim, porque se a gente for nos basear naquilo que Hipócrates dizia sobre a forma de reagir a uma provocação e o tempo de voltar à normalidade, fica bem difícil, né? Fica muito relativo, né? A Regiane pergunta: qual a melhor idade para trabalhar os temperamentos? Bom, para observar o temperamento dos outros requer sensibilidade e conhecimento profundo, porque a gente conhece 1344, ou 16 grupos com 12 funções sociais e as suas variações. Ainda assim é pouco, ainda tem aquela questão da particularidade, da individualidade, tá bem? Embora, como pai, como mãe, é possível já saber antes, tá? Lembrando aquela questão, extrovertido racional, extrovertido sentimental, né? O que prevalece mais, intuitivo não, introvertido rígido ou introvertido flexível. Se for na infância, a Regiane continua, a melhor idade, qual seria a melhor idade se eu tenho uma aula para ajudar os pais? Eu trabalho com isso, eu ajudo os pais, tá? Só que para ensinar isso, aí é um curso à parte, né? E aí tem que ter um compromisso bem grande. E não dá para ser gratuito porque vai longe, tá? Como os pais podem trabalhar o temperamento de seus filhos na adolescência? Vamos ver isso aos poucos. Isso é um curso. Só essa pergunta é um curso, é muito profundo isso daqui. Mas com certeza, se você tem filhos coléricos, você sabe qual é o defeito deles, você sabe que é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males, né? A raiva tem que ter temperança. Todos nós temos que ter temperança. Um é mais preguiçoso, tem que ir lá, é diligência, tem que ter diligência. Outro muito fechado em si, desenvolva a habilidade de ouvir, perguntar, né? Ainda mais nessa época do celular, onde todo mundo parece pirado, né? As crianças. Tira o celular das crianças, pelo amor de Deus, faz com que elas aprendam a conviver. E, sobretudo, isso já vai ser um grande crescimento para todos, tá?
A Andréia Roberta Lucena, ela faz uma colocação ao invés de me enviar uma pergunta. Diz que o tema temperamentos é super interessante para o autoconhecimento e a compreensão alheia, a incluir os alunos de piano dela. Fenomenal, parabéns, Andréia. A Regiane também faz uma colocação sobre a importância de compreender para perdoar. Meus parabéns. A Vera faz uma colocação também, diz que é importante aprender para ajudar a si e aos outros. A Simara destaca que ela está estudando com o marido dela. Meus parabéns. A Luciene e a Eliane diz que são temas para a alegria de conviver. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. A Susan e a Eloise diz o seguinte: você pode nos ajudar a saber o temperamento de nossos filhos? Posso, mas isso é atendimento, né? E aqui nas nossas aulas gratuitas é uma coisa genérica, tá bom? Então, se você quiser que eu ajude você em atendimento, com muito gosto. A Heloíse pergunta se é possível saber o temperamento dos filhos abaixo de 4 anos e a Susan a partir dos 8 anos ou próximo de 8 anos. Aqui já é mais possível, aqui depende do padrão. O Rubens me pergunta se existe algum teste para saber o temperamento da pessoa. Em primeiro lugar, Rubens, vamos entender o que é cada temperamento, tá bem? Extrovertido racional, extrovertido sentimental, introvertido rígido e introvertido flexível, tá bem? A Érica Fernanda pergunta aí se é possível ter mais de um temperamento. Sim, é possível ter mais de um temperamento se você tiver um distúrbio de personalidade gravíssimo, tá? Que a gente conhece aí pessoas de dupla personalidade. As pessoas de dupla personalidade, elas têm duplo temperamento, às vezes até mais. Muito comum em sociopatas. Adriana, como memorizar tantas siglas? Nós vamos fazer aqui, precisamos fazer aqui um quadro para te ajudar, tá? Como a música e o perfume podem ajudar ou atrapalhar na prática da virtude? É verdade, a música e os aromas podem sim influenciar na prática das virtudes. Bem, aqui é um curso, outro curso, tá? Pode sim. E aí a gente vai ter que falar, aí a gente vai sair do nosso tema aqui, temperamentos, tá bom? A Veridiana me pergunta também muitas coisas fenomenais. Olha só. A Viridiana, então, começa lá. No que se refere à memória genética, é possível romper um ciclo vicioso dos antepassados e melhorar o temperamento? Olha, o que está na genética vai estar lá te atrapalhando um pouquinho, mas existe alguém chamado Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, e ele é o grande alquimista, né? O grande engenheiro, o grande arquiteto nosso criador, né? Muito mais que arquiteto, muito mais que engenheiro, muito mais que um projetista, ele realmente é o nosso criador. E ele pode nos mudar. Então, dobrar os joelhos e buscar a ele com humildade, sabendo que Deus, nosso Senhor, não precisa da gente, tá? Então é necessário humildade, respeito, temor filial, tá? A outra pergunta que a Viridiana faz é se as alterações físicas, como engordar, emagrecer, amputações, cirurgias, cicatrizes, se elas mudam o padrão comportamental de uma pessoa. Porque eu disse que existe correlação genética entre traços físicos, padrões fisionômicos e inclinações comportamentais, mas isso se refere à genética. Aqui, ela vai mudar o comportamento no que tange a segurança que a pessoa tem, a autoestima, etc. Né? Isso muda. Isso muda. Se você fica inseguro ou insegura, complexado, pode ser que mude o seu comportamento. É claro, você vai ficar mais retraído, mais corajosa, etc. Tá? Nesse sentido, mas não muda a sua genética. Tá? Na questão sobre a genética, como fica as crianças adotadas? Elas vão seguir as inclinações que estão dentro delas, genéticas, mas existe Deus maravilhoso, que aí você vai ter que estar atenta, né? Porque o problema não é serem adotados, é se eles vêm ou não com algum distúrbio importante na personalidade.
Se o rosto diz muito da pessoa, como fica a realidade psicológica em cada um dos gêmeos univitelinos? Porque eles são idênticos. Existe uma coisa chamada mimetismo de função. Pessoas que se parecem com outros padrões, como se tivessem outros padrões e na verdade têm outros. Para a gente descobrir o que isso é, o que aquele rosto que está fingindo ser de outro padrão na verdade é, qual é o padrão verdadeiro da pessoa, a gente tem que provocar a pessoa. Uma fotografia não basta, por exemplo. Então existem mimetismos de funções. É o caso do gêmeo univitelino. A Viridiana Bragagnolo, que ela é enfermeira, ela me perguntou o seguinte: conhecendo os temperamentos, é possível prever doenças mais comuns em cada um deles? A gente vai ver isso melhor em funções sociais. Cada função social tem sua inclinação. Por exemplo, em relação à ansiedade, alguns são mais ansiosos do que outros. Então tem como prever, sim, alguns problemas, alguns distúrbios fisiológicos que podem se desenvolver por causa desses pontos fracos de cada função social. A Camila Ribeiro me diz o seguinte: André, entre os temperamentos, qual é o mais difícil de lidar? Depende. Cada temperamento, cada biotipo, cada grupo biopsicológico terá as suas afinidades e as suas não afinidades, as suas dificuldades, os seus desafios com outros grupos. Então existem grupos que são mais afins e grupos que não são tão afins. Agora é claro que aqueles padrões que são mais extremos, né, muito feliz o tempo inteiro, é complicado sim. Muito bravo o tempo inteiro, é complicado sim. Né? Pessoas que têm, a gente chama de transtorno ou sofrimento de personalidade. Não é brincadeira. Né? Então, se tem a sociopatia, por exemplo, frio, calculista, né? Egocêntrico, narcisista, complicado. Tá? Mas todos têm seus pontos fortes e fracos. Aqueles que são mais extremos, muito fechados, né? Você tenta lá, fica perguntando para a pessoa não diz o que ela pensa, o que ela sente. É difícil, sempre será mais difícil. A Luciene me faz duas perguntas. É possível erro de leitura facial? E como é? São 1.344 grupos para os homens, 1.344 grupos para as mulheres. 2.688. E como é fácil errar, sim, senhora. Com certeza é fácil, sim. Existe dom nessa leitura facial? É sim, é um dom de Deus. Começa com a inteligência, né? Tem o conhecimento, a ciência. Mas algumas pessoas têm sim um dom chamado discernimento dos espíritos. Muita sensibilidade. Era o caso, por exemplo, do grande Plínio Correia de Oliveira. Né? Através de um quadro numa casa ele conseguia descrever a história daquela família, imagina. Ele dizia que era lógico, era pela lógica, mas não é só uma lógica comum, natural, sobrenatural. Ou é só técnica? É possível também fazer a leitura apenas por técnica, apesar de que se faltar amor, bem-querença, a coisa vai por água abaixo, que é muito padrão, né? Muito temperamento. A Heloise diz o seguinte: uma pessoa muda de temperamento ao longo da vida? É possível? Não, o que existe é maturidade, né? O que pode existir também, por outro lado, são traumas. Minha mãe, por exemplo, Dona Regina Teresa, era uma pessoa extremamente sociável, né? Cantava em 18 idiomas, olha que legal, né? Tocava muitas músicas, etc. A alegria dela era ver a alegria dos outros. Mas a inveja, ela existe, e a competição também ela existe. Pessoas muito idealistas, que vivem num outro patamar, também muito, não só num patamar espiritual, mas também a questão do imaginário, né? As decepções tiram o tapete de qualquer um. E aí a pessoa pode ser mal interpretada e lenha após lenha, a pessoa vai se fechar e ficar talvez até, alguns chegam a ficar até meio birutas, né? É complicado sim. Então, altera o temperamento natural dessa pessoa? Não. Mas a pessoa não é só temperamento, tá certo? A personalidade, né? Crenças, valores, tá bem? Vamos lá. Eu gostaria de que a gente lembrasse
que os nossos hábitos, eles têm origem em pelo menos 3 fontes, né? Primeira fonte, vamos colocar aqui a fonte da educação. Então, são valores impostos a nós. Depois nós temos hábitos adquiridos, que são as nossas escolhas. Essas escolhas têm a ver com o nosso caráter. E aquelas compleições, né? Aquelas, vamos dizer assim, aqueles aspectos fisiológicos, genéticos, que nós chamamos de temperamentos. Tá bem? Pode ser que uma pessoa seja exagerada porque ela foi mal educada, mal polida. Pode ser que ela escolheu ser exagerada. Ou então o temperamento dela é mais exagerado, ou mais ponderado, temperante, corajoso. Aquela sensibilidade humana dela pode ser adquirida por muito esforço, mas também pode ser natural dela ou da educação. Tá bom? É isso? Então, por enquanto é só. Terminamos a nossa 4ª aula. A 5ª aula, eu estou aguardando mais perguntas para a gente encerrar essas dúvidas aqui. Mas olha, eu achei poucas perguntas em relação ao que foi dado em aula, hein? Um grande abraço, mesmo assim, parabéns para quem me fez essas perguntas, todas muito inteligentes.